Nós fomos para ali a pensar que percebíamos alguma coisa e não percebíamos nada daquilo. A realidade é esta. Não... O terror, porque não era nada daquilo que estávamos à espera encontrar. Passado meio ano, vejo-me com um problema pessoal. Perdi o meu pai, não é? No meio deste... Isto é para cortar. Uma fase mais delicada da minha vida em que tive um grande homem ao meu lado que segurou tudo. Pronto. Olá, Joana. Olá. Hoje é o teu dia. Calhou-me a mim. Calhou-te a ti hoje. Hoje não consegui escapar. Então, como é óbvio, vamos fazer aqui uma converseta sobre a tua relação com a Terra Judeme. É inevitável chamar a Terra Judeme para aqui, não é? Certo. Portanto, a primeira pergunta que eu te vou fazer é como é que apareceu a Terra Judeme na tua vida? Olha, é aquelas decisões de adolescentes, sabes? Não sei se tu sabes, mas eu já namorava com o Diogo quando conhecia a Terra Judeme. Já conhecias o Diogo? Já. Ao contrário do que muita gente pode pensar. Da adolescência? Quase. A sensação que eu tenho é que já estamos há uma vida inteira juntos, já há muitos anos, não é? Com que idade é que começaram a namorar? Tínhamos 18 anos. Ok. E depois foste trabalhar para... Sim, imagina, o Diogo tomou a decisão de ter deixado de estudar e acho que foi um bocadinho por influência dele. Ok, vou deixar de estudar, vou ajudar o meu pai, porque a empresa está a prestar num momento em que precisa. E foi aquela decisão de, ok, eu como nunca gostei muito da escola, não é? Que é uma das coisas que eu gosto muito de dizer, porque é verdade, não escondo isso. Eu disse, ok, vais deixar de estudar, eu vou contigo, vou trabalhar contigo, vamos lá. Se eu puder ir trabalhar contigo, vou trabalhar contigo. E então os pais do Diogo deram-me essa oportunidade, como é lógico, podiam não me ter dado, não tinham essa obrigação. E depois nós começámos a namorar em 2005, em 2006 a Terra Judeme entra na minha vida. Na verdade que já fazíamos algum trabalho de férias, não é? Quando estávamos de férias da escola eu gostava muito de ir lá à fábrica, sou sincera. Sempre me fascinou muito este mundo da operação, de perceber como é que são as indústrias e para mais a indústria alimentar, não é? Porque é tão minuciosa e é uma coisa que sempre me fascinou. E então pronto, nessa altura decidimos em 2006, decidimos começar a trabalhar, o Diogo iniciou um mês mais cedo que eu. E pronto, e olha, a partir daí nunca mais... Portanto, então vocês começaram a trabalhar na Terra Judeme à mesma altura, no mesmo ano? Com um mês de diferença. Com uma diferença de um mês? Sim, okay. Sim. Olha, e o que é que começaste a fazer? Olha, era uma operadora de produção, porque como estava a dizer, gosto muito da parte da produção, sempre foi uma coisa que eu Portanto, sempre... o Sozé não te levou logo para a administração? Como é lógico, não é? Como é lógico, e olha, e o que tive que trabalhar para conquistar, porque foram uns meses assim um bocadinho... Tive mesmo que provar que merecia estar ali, sabes? Porque o Sr. Zé não condena, mas o Sr. Zé tem uma postura muito autoritária. Agora já não, porque agora já o consigo desconcertar, porque pronto, já são tantos anos e gosto imenso dele. E da minha sogra inclusive, não é? A Dona Fernanda também são incríveis e deram-me esta oportunidade e eu só tinha que agarrar. E lógico, comecei pela produção, que era o que fazia mais sentido, era o que era necessário na altura, era arregaçar as mangas e vamos lá. Encher chouriços, literalmente. Sim, literalmente. Nessa altura o Diogo já estava na parte comercial, não era? O Diogo, começámos um bocadinho pela parte da produção os dois. O Diogo iniciou mais a parte da parte comercial mais à frente, um pouco, quando realmente houve a necessidade. E a ambição dele, porque sempre foi aquilo que ele... Ele também começou na produção. Eu posso dizer que sim, embora que o bichinho dele de comercial já lá estava e ele sempre teve várias coisas, sempre fez várias coisas à volta da produção, ele produzia, tinha que vender, não é? E então andava sempre atrás de quem pudesse comprar aquele produto, não é? E na realidade trabalhámos durante muito tempo os dois em chão de fábrica, trabalhámos durante alguns meses, não anos, alguns meses em chão de fábrica em conjunto. Depois ele saiu para ir para as vendas e eu continuei lá dentro. Pronto, e aí já com vontade de melhorar, porque ele estava na rua, queria vender e eu estava lá dentro e queria dar-lhe melhor para ele vender na rua, sabes? Olha, e quando é que começaste a ter mais responsabilidade na Olha, empresa? eu senti que a responsabilidade foi-me logo dada desde o início, porque eu tive a responsabilidade de conquistar o Sr. Zé.
É o meu sogro. Ele é um amor. Ele é um amor. Agora, Não é ele sempre difícil. foi, só que no início é normal, estava desconfiado, ele não me conhecia, não é? Na Claro. realidade ele não me conhecia, não é? E a experiência dele pessoal também não era nesta vertente, não era a mais favorável, pronto, e é normal que eu tivesse que conquistar esse lugar. Custou um bocadinho, sou sincera, custou um bocadinho, mas valeu a pena, porque hoje olho para trás e penso que realmente nada me foi dado de mão beijada, sabes? E sentia que uma vez eu dava uma ideia e ele recebia um bocado a medo, mas sempre me deixou trabalhar as ideias que eu tinha, sabes? E acho que por aí é que eu sinto que tive responsabilidade logo desde o início. Não te vou dizer que tive responsabilidade no primeiro mês, como é lógico, nem eu tinha essa capacidade, era uma miúda, tinha acabado de sair da escola. Não é? Eu tinha 18 anos, era maior de idade, mas era uma garota. Na realidade era assim, não é? Mas ele sempre me deixou à vontade para eu fazer aquilo que pensava. E se achava que era uma ideia nova para melhorar, vamos lá. Pronto, claro que muitas delas foram trabalhadas e foram avante, mas houve outras que, como é lógico, comigo tudo na vida, tens de trabalhar para as ideias e tens que ver que algumas vão para a frente e outras não vão, não é? Em Sim. tudo, é sempre assim. Olha, e quando é que houve uma transição com mais responsabilidade, ou seja, para um cargo com mais responsabilidade? Imagina, eu sinto que tive responsabilidade no momento em que o Diogo queria vender 10 e eu já fazia para que ele vendesse 12, sabes? E eu acho que aí eu já tinha a responsabilidade de fazer bem o trabalho para que na rua fosse bem recebido, sabes? Depois disso, estamos aqui sempre a falar na parte operacional, na parte de produção, que é uma coisa que eu fiz sempre com muito gosto. Passados 5 anos, quando nos casámos, vieram outras coisas, vieram a parte mais da papelada, porque entretanto chegam os HCCPs, não é? Que essa situação também era uma novidade para o Sr. Zé, ele também não estava muito à vontade, não é? Começam a chegar essas coisas e eu também senti que era, vamos lá dar o passo, não é? A evolução da informática, a evolução a nível da faturação, da contabilidade. O que é certo é que eu, em tudo que faço, gosto de me envolver e gosto de perceber se efetivamente vai dar alguma coisa. E a partir após esses 5 anos, a nível de contabilidade, eu tive alguma responsabilidade, porque comecei na empresa a ter essa responsabilidade de controlar a contabilidade também. Desde a faturação, a entrada de faturação, as saídas, os estoques, a rastreabilidade, porque depois começou também a entrar isso na área alimentar, também foi uma fase em que também começou a aparecer muito esta questão da rastreabilidade, onde tínhamos que garantir os lotes, as validades, tudo direitinho. E essa altura foi a altura crucial em que fazemos a mudança. Pronto, eu sei que foi mais ou menos em 2010, fizemos essa mudança. Pronto, a mudança de vamos nos profissionalizar um pouco mais. Okay. E o facto de ser uma empresa familiar na altura e pequena, era uma mais-valia ou dificuldade? Olha, é difícil porque uma empresa familiar é difícil porque somos família e não queremos magoar-nos, não é? Mas ao mesmo tempo, eu ainda hoje é uma empresa familiar, na realidade, porque não é, nós trabalhamos os dois na empresa, os meus sogros também continuam ainda a estar a fazer parte da empresa, ainda continua a ser um pouco uma empresa familiar, claro, com uma dimensão um pouco maior, mas na altura, assim, aqui a dificuldade maior na altura de sermos uma empresa familiar era não vamos ferir suscetibilidades. Eu queria crescer, mas não queria passar por cima de ninguém. Nunca foi o meu intuito passar por cima de ninguém. E às vezes é difícil estarem todos alinhados no mesmo sentido, até porque claro. As pessoas têm personalidades diferentes. Claro, porque as personalidades são completamente diferentes e somos distintos uns dos outros, e eu e o Diogo trabalhamos juntos e ele tem a personalidade dele, eu tenho a minha, e mesmo assim temos muitos combates em que ele tem a opinião dele e eu tenho a minha. Portanto, isto familiarmente, efetivamente não é fácil. Quando é estas fases mais complicadas, quando entram estas, como é que eu lhe posso chamar? Estas guerras, não é guerras, mas estas opiniões diferentes, não é? Os conflitos de interesse. Quando existem conflitos de interesse é terrível porque, como é lógico, eu vou querer sempre levar a minha opinião até ao fim, porque se eu acho que é a mais válida e não vou prejudicar ninguém, vou querer levá-la até ao fim, não é? E vai existir sempre isto. Não tens como contornar, percebes? Mas pronto, acaba por se... Tem coisas muito boas também.
Olha, em termos de com a relação com o Diogo, como é que conjugas a vida familiar com a vida profissional? Porque no fundo a vida confunde-se tudo, não é? A vida pessoal está no trabalho e a vida profissional está em casa. Sim, Toda hora. e é inevitável. Mas por incrível que pareça, o Diogo é das pessoas com quem eu mais bem me dou na empresa. É a pessoa com quem eu mais consigo trabalhar. Temos as nossas opiniões distintas, ele tem a dele, eu tenho a minha, mas é incrível dizer-te que é mesmo bom trabalharmos assim, sabes? Trabalharmos em família, trabalharmos os dois em prol daquilo que nós gostamos, porque a verdade é que a ambição é a mesma, não é? Nós queremos ir o mais longe que pudermos. Mas é bom, eu não te vou dizer ao que ouço na rua, muitas vezes há casais que têm dificuldades em manter uma relação profissional e uma relação pessoal ao mesmo tempo. Claro está que nunca vais conseguir separá-las. Eu não consigo deixar os meus problemas de casa em casa e os meus problemas da empresa na empresa. Não consigo. Nem eu nem o Diogo. Não temos essa... Isso tinha que ser uma gestão muito matemática, não é? Não dá. Muito fria. É assim, se tu queres ter uma boa relação profissional e pessoal, isto eu, enquanto opinião pessoal e pela minha experiência, eu nunca vou poder distinguir as coisas se quero que elas corram bem, porque eu não vou estar à espera até amanhã de manhã para tomar uma decisão quando posso tomá-la à noite, porque eu quero tirar aquilo da minha cabeça e não quero estar a noite toda a pensar naquilo, por exemplo, não é? E nisto é bom sermos um casal a trabalhar juntos, porque conseguimos avançar com as coisas muito mais rapidamente, ao contrário do que possa parecer, conseguimos avançar com as coisas mais rapidamente. Olha, e isso todos sabemos que o Diogo tem um ritmo alucinante. Como é que lidas com o ritmo dele? Olha, eu na realidade eu gosto muito do ritmo dele porque conheço pessoalmente, não é? Conheço a parte dele pessoal e sei que se ele não tivesse este ritmo não conseguia avançar da mesma maneira. Não é cansativo? É difícil. Cansativo não é. É difícil porque por vezes a ele custa-lhe entender que eu não tenho o mesmo ritmo que ele, não é? Como ele também não tem o meu, não é? Mas ao mesmo tempo é engraçado, sabes? É engraçado e é giro porque depois acabamos por, rebenta e não pode ser com a velocidade que tu queres, as coisas não são resolvidas como tu queres, às vezes já lhe estou a dizer assim, já está tratado, está tratado, tu podes pensar que não, mas está tratado, não queiras que a tua velocidade, mas está tratado. Mas tem que ser e rápido, tudo tem que ser ontem, mas calma, respira, tudo se resolve. E efetivamente não é fácil trabalhar com o ritmo dele assim acelerado, mas é agradável e é engraçado porque torna às vezes as coisas mais descomprometidas. Tens medo de ser conotada como a mulher do patrão? Já tive. Vai fazer 20 anos, trabalhamos juntos. Pois as pessoas também não sabem disso. As pessoas não sabem disso, mas já estamos juntos há 21 e trabalhamos. A verdade é que ele também, durante estes anos todos, foi a pessoa que mais se expôs, não é? É normal, sim. Até porque eu sempre empurrei isso um bocadinho para ele, não é? Porque essa parte da exposição eu gosto mais de estar atrás da câmara, ou das luzes, ou do que quer que seja. Gosto mais assim, e ele também tem muito mais à vontade para estar na frente do batalhão. Ele é um líder nato, não há como negá-lo. Mas em tempos tive essa preocupação, esse cuidado de ter que me justificar, mas depois chega um ponto e digo, eu já mostrei também muita coisa, sabes, eu acho que já provei com as minhas ações de que não tenho a necessidade de estar escondida atrás do Diogo, muito menos do patrão Diogo, porque também ele me deu a liberdade para não estar escondida atrás dele, sabes, para não estar escondida atrás do patrão. Aliás, ele impulsiona-me muito mais do que... Eu acho sempre que nunca sou suficiente, sabes? Esse é o meu grande problema, é a ansiedade de eu nunca ser suficiente. E ele, por acaso, tem esse gosto de... Ela faz a parte dela e eu faço a minha. Sim, e de qualquer maneira, corrige-me se eu estiver errado. Tu fizeste parte da administração e da gestão e das decisões desde o primeiro dia da criação da FTD, certo? Sempre, sim, sempre. Aliás, acho que é conhecido muita gente, eu não era de acordo. Não era de acordo, mas como disse no primeiro dia em que as coisas ficaram confirmadas, se o Diogo vai, eu tenho que ir com ele. Não vai sozinho nesta luta, não é? E efetivamente foi uma boa escolha e tenho que assumir, foi uma boa escolha, foi difícil, muito difícil, mas
tendo essa vontade e essa liberdade que me foi dada para eu poder tomar decisões também e não estar escondida atrás do Diogo, facilitou muito mais. Facilitou muito mais a dinâmica, o crescimento da empresa e nosso, porque nós crescemos muito também. Olha, e como é que foram os tempos mais difíceis da empresa? Ou seja, na altura em que fizeram a aquisição da antiga Fumados Ouro, nessa parte mais delicada, como é que foram esses tempos, tanto na empresa como depois a nível familiar? Olha, eu vou partilhar isto contigo, não sei se tens essa noção, mas eu também eu infelizmente não estive muito nessa fase. Aí o Diogo teve que levar o barco sozinho, pronto, tive que acompanhar o meu pai e pronto, esta parte não fazia parte. Uma altura mais delicada. Sim, tive uma fase mais delicada da minha vida em que tive um grande homem ao meu lado que segurou tudo sozinho e foi difícil para ele gerir esta porque foi tudo muito rápido, porque hoje temos a empresa na nossa... Naquela altura tinhas o teu pai com uma doença grave e tinhas a empresa numa situação mais delicada. Certo. O Diogo, nós fazemos a aquisição da empresa, estamos aqui numa fase em que financeiramente, nunca escondemos a ninguém, não era a melhor. Nós fomos para ali a pensar que percebíamos alguma coisa e não percebíamos nada daquilo. A realidade é esta, nós estávamos numa bolha muito pequenina, não é? Onde fomos para uma realidade muito diferente da que nós tínhamos, não tinha nada a ver. Nós produzíamos enchidos, vamos para uma área de carnes que não tinha nada a ver com o que nós fazíamos. Achávamos nós que estávamos salvos porque o Sr. Zé garantia que percebia daquilo e ele estava à vontade com as carnes, e efetivamente ele percebia imenso daquilo, mas o que é certo é que quando chegámos lá foi o terror, porque não era nada daquilo que estávamos à espera encontrar. Era uma empresa em insolvência, estava com pessoas muito em baixo porque não sabiam o que é que ia ser o futuro daquelas pessoas, não é? Delas próprias. E eu depois, passado meio ano, vejo-me com um problema pessoal, neste caso do meu pai, que ficou bastante doente, bastante debilitado, em que eu não consegui deixá-lo também porque sou filha. Para além de ser a mulher Joana, a administradora Joana, era a filha Joana. Pronto, infelizmente era porque perdi o meu pai, não é? No meio deste... Isto é para cortar. Olha, e o Diogo conseguia fazer alguma gestão e alguma proteção dos problemas da empresa para não os levar para casa, para não te subcarregar? Sempre. Acho que ainda fui com o teu pai a Lisboa no caminhão, a uma feira. É que depois ainda tem mais essa situação, é que o meu pai fazia parte deste bolo todo, não é? Ele fazia parte disto, ele trabalhava connosco na empresa também, era nosso funcionário. Ele trabalhava lá também? Sim, foi uma fase complicada porque ele estava também na empresa, deixou de estar também na empresa, não é? Não foi só das nossas vidas pessoais, também foi na empresa. Ele chegou a estar ainda em Armamar? Sim, muito pouco tempo, mas sim. E nessa fase em que ele começou a deixar de estar, foi a fase em que eu também deixei de estar, porque tinha que o acompanhar, não é? Tinha que ir com ele a consultas, tinha que estar com ele, pronto. E nessa fase o Diogo foi incrível porque, sabes, eu nunca dei conta de nada. Havia uma grande dificuldade, estávamos a passar uma dificuldade financeira difícil de aguentar, e o que é certo é que o Diogo conseguiu levar tudo às costas e como um grande senhor, e conseguiu fazê-lo tudo sem ter que me preocupar, para além da minha questão pessoal, deixar-me descansada que a parte profissional estava garantida. Nunca na minha vida imaginei que a empresa estava no estado em que estava, até que voltei, passado uns meses, não é? E quando voltei é que me apercebi, e foi difícil aí, como casal foi muito complicado, porque vem o sentimento de culpa, porque eu tinha a obrigação de ter apoiado também o Diogo, sabes? E nessa fase eu não consegui fazer, e pior que isso é que eu nem sequer dei conta, percebes? Porque ele foi tão grande que conseguiu fazer tudo sozinho. De qualquer maneira, o apoio ao teu pai era constante e diário, não é? Era, só que depois imagina, quando eu não estava com ele,
Eu nunca deixei de trabalhar na altura, não é? Porque tinha que continuar, até porque eu precisava disso. Mas estava na empresa mais pequenina, a tentar dar a volta às coisas que também aconteciam ali, só que a disposição não era a mesma, não é? Como é Claro. lógico. A disposição era muito, muito, muito difícil ter disposição ao final do dia ainda para estar a falar com o Diogo e perceber como é que as coisas estão e como é que vamos. E claro que ele me ia dizendo algumas coisas, mas aquilo que era irrelevante, sabes? Que não precisava Olha, de preocupação. Portanto, infelizmente, quando o teu pai partiu, tu depois tiveste logo noção do estado da empresa, logo a seguir? Logo não, porque depois também, não é? Tive que me reerguer, não é? Porque foi Mas foi vir de um sofrimento grande, não é? Para passar por uma dificuldade grande também. a pensar que ia receber ali o alento, não é? Ia voltar para a empresa e ter ali o alento, não. Afinal não era bem assim, porque a empresa efetivamente estava a passar uma fase complicada. Mas olha, aquilo que eu podia fazer com o meu pai eu fiz, não é? A partir daquele momento já não havia mais nada para eu fazer, portanto vamos nos focar no que é e vamos nos focar nos pontos principais neste momento, que era a empresa que estava a precisar, não é? E principalmente o Diogo, não é? Que estava um pouco sozinho, embora que tivesse a nossa equipa que estava a acompanhá-lo na empresa, na parte burocrática e essas coisas todas. Mas depois foi aquela questão de como é que vamos dar a volta a isto, o apoio que também ele precisava, porque ele sempre decidiu e bem, e ele é das pessoas que decide melhor como fazer as coisas e como as mudar. Mas o que é certo é que foi preciso apoio. Eu tive que voltar a ser a Joana profissional, sabes? E aí teve que se mudar muita coisa e tive que arregaçar as mangas e ir para a frente e vamos embora. Durante muito tempo estiveste à frente do Departamento de Recursos Humanos, e com todas estas dificuldades que a empresa passou e pelas dificuldades normais, dos desafios do dia a dia, como é que se conjuga, por um lado, a pressão de gerir uma empresa e das responsabilidades de uma empresa, e do outro saber lidar com as pessoas, porque às vezes é preciso, para levar àquilo que nós queremos, não é? Temos que tentar fazer ali um jogo com os colaboradores, ter uma atenção maior, mas depois temos uma pressão muito grande do outro lado. Como é que conjugaram, ou se é que conjugaste, ou se foi difícil ou se não foi difícil? Imagina, tu já sabes, e grande parte das pessoas que me conhecem sabe que eu sou muito emocional e vai ser sempre, e por isso é que se calhar nos damos tão bem, porque eu tenho a parte emocional e o Diogo a parte da gestão e dos números. Mas o que é certo é que eu posso dizer que para gerir esta parte enquanto administradora e separá-la da parte das pessoas, como é que eu te vou dizer isto? É difícil às vezes dizer que as pessoas nos compreendem porque nós lhe damos 2 ou 3 palavras bonitas, sabes? Porque elas nunca vão entender o nosso lado enquanto administradores. É impossível, porque ou das duas uma, ou já passaste por esta situação e sabes o que é que acarreta estares como administrador, ou então esquece porque não vais convencer ninguém. Porque hoje em dia nossa... é uma luta que não se vence, não é? As pessoas, não tens como. Quando uma pessoa está na gestão de uma empresa e com responsabilidades de uma empresa, vai sempre pensar de uma forma, e a pessoa que está a trabalhar... E tem que ser assim. Sim, e tem que ser assim. Eu não critico isso. Agora a verdade é que eu sempre que precisei, enquanto administradora, de pedir às minhas pessoas o que quer que fosse, na realidade nunca me falharam. Sabes, eu não posso dizer assim, deixaram-me na mão. Se calhar porque também nós os conseguimos levar dessa forma, porque também não somos aqueles patrões ditadores que existiam antes, sabes? E o que é certo é que é difícil, mas eu também não posso queixar, porque felizmente tenho uma equipa incrível, tenho operadores muito bons, e na realidade eu sinto que sempre que eu peço, eles estão lá para me ajudar. É o que eu sinto. Podemos andar aqui a barafustar uns com os outros, as equipas podem estar às portas às avessas e estar aqui um bocadinho um conflito de interesses que existe muito na nossa empresa, existe muito, na nossa e em todas elas, acho que é inevitável. Mas quando a administração precisa, eles estão lá. Nunca nos deixaram.
sabes? E isto para mim é muito mais importante do que eu vou administrar com números ou com o que quer que seja, porque o que é certo é que eu não preciso às vezes dos números para que as pessoas não me falhem. Percebes? Eu não sei se me consegues perceber e se consegues entender o que eu quero transmitir aqui com isto, porque as equipas quando estão nervosas, quando as coisas não estão a correr como elas querem, nós damos conta disso, não é? Mas o que é certo é que quando nos unimos, a coisa vai lá. Acho que eu costumo dizer às vezes, e até lá na FTD, que às vezes o que vocês precisam nem é tanto dos resultados, mas é mais o sentimento de que estás a vestir a camisola. Sim. Às vezes podes não conseguir, inclusive eu falho muitas vezes, imensas vezes. Todos nós. Mas se vocês do outro lado sentirem que as pessoas estão a vestir a camisola entre aspas, eu acho que é um princípio. E sabes porque é que elas vestem camisola? Eu vou-te dizer o que eu acho. Não quero estar a falar por ninguém porque eu não tenho a certeza do que as pessoas acham ou pensam sobre isto, mas o que eu acho é que elas também sentem quando precisam, nós também lá estamos. E isso é importante, cada vez mais é importante. Tu fizeste um trabalho excelente com estes vídeos que publicaste, por exemplo, da qualidade. E a única coisa que eu acho que nós temos que fazer é agradecer às pessoas por darem a cara da nossa empresa, e foi o que eu fiz. E acho que essas coisas as pessoas dão conta e valorizam, sabes? O facto de nós dizermos alguma coisa naquele momento em que as pessoas estão um bocado mais nervosas, um pouco mais receosas, porque pensam que vai correr mal. Às vezes nós também temos esse papel, que é chegar lá e dizer assim: ok, não está bem, temos muito para melhorar, estamos longe da perfeição, porque acho que é impossível estarmos na perfeição. Quer dizer, não é impossível, mas é muito trabalho para chegar à perfeição. Mas depois o que é certo é que se tu chegas ao pé de um responsável, de um diretor, de um encarregado, do que quer que seja, de um operador, e lhe dizes: ok, não correu bem, vamos dar a volta e vamos compor 2 passos para trás e voltamos a caminhar. E às vezes é isso que as pessoas precisam, sabes? Não é aquela pressão do estás aqui sempre a fazer mal e não devias fazer assim. Isso não consegues nada com isso, percebes? E a administração tem um papel muito importante em relação a isso, que é: nós estamos ali para efetivamente cobrar, porque temos que o cobrar, porque precisamos dos números para ir para a frente, não é? Mas o que é importante é que eles saibam que quando há um deslize da parte deles, quando há uma fraqueza, nós estamos ali, damos a mão e vamos juntos, sabes? E é muito mais fácil assim, não duvides. Como é óbvio, 280 trabalhadores é difícil... 280. Não, 180. 280, exato. Com 280 trabalhadores é difícil gerir tanta pessoa. Como é que se faz a gestão, por exemplo? É normal as pessoas saírem, mudarem de emprego, mudarem de cidade, seja o que for. Portanto, com 280 funcionários é natural que haja alguma rotatividade. Como é que se faz essa gestão? Eu não te vou dizer que é fácil, porque ninguém, e muito menos eu, quem me conhece sabe, a coisa que eu mais detesto é perder pessoas. É das coisas que eu mais me custa, é aquele trabalho que é nadar e morrer na praia. É perder pessoas, para mim é daquelas coisas, eu luto pela pessoa até ao fim. Não dá, as pessoas têm objetivos de vida, têm outras coisas que querem procurar para a vida delas, querem outro tipo de estabilidade, querem proximidade à família, eu não vou lutar contra isso, como é lógico. Eu vou até onde me deixarem ir, não é? Quando saem, temos que colmatar de alguma forma e unir ainda mais as equipas, porque quando sai um membro, seja ele operador ou seja um chefia, temos que dar a volta à situação, não é? E temos que ver onde é que nós estamos mais frágeis, não é? E qual é a nossa necessidade após aquela saída. É difícil, não te nego que é difícil, porque estamos num meio pequenino para conseguir ter pessoas a batermos à porta todos os dias a pedir emprego. É difícil, é quase impossível isso acontecer, porque não existe no interior dos interiores como nós estamos. Só que também não posso estar sempre agarrada a isto. Ok, foi-se embora, não vou estar aqui a chorar berranho porque as pessoas se foram embora. Pá, tenho muita pena, gostava de não perder pessoas, mas a vida anda. E então é dar a mão aos que lá estão, tentar com que as pessoas que estão e que ficam vão ainda mais à frente, consigam subir,
e consigam evoluir ainda mais, porque às vezes até é bom quando uma pessoa sai porque deixa evoluir outra pessoa que está ali condicionada, que está um bocado apagada porque a outra pessoa também lhe apagava um bocadinho a luz, sabes? E por vezes é importante também percebermos e olharmos e dizermos assim, se calhar até nem vai ser mau, sabes? Mas, como é lógico, não é fácil, não é? Quando vocês estiveram numa situação mais delicada, sentiram o apoio dessas pessoas? Era o que eu te estava a dizer atrás. As pessoas, nós podemos às vezes não demonstrar, mas nós sabemos que elas estão lá e têm-nos mostrado muito isso. Nos nossos momentos de fragilidade, têm-nos mostrado que estão lá. E não precisamos de pedir, e isso é que é bom, sabes? E isso é que mostra que se calhar estamos no caminho certo, porque não preciso de pedir ajuda, as pessoas estão ali, abrem a porta e estou aqui, sabes? É bom porque não nos sentimos sós, embora que a parte da administração, quem está na administração é muito ingrato, porque é uma posição muito solitária, é mesmo muito solitária. E o facto da empresa neste momento ser tão grande, mas num meio tão pequeno, é um problema ou é uma virtude? Temos coisas boas e coisas más, pronto. É verdade que estamos ali num interior dos interiores, que eu digo isto muitas vezes, é o interior dos interiores, mas também temos muita gente boa, sabes, porque está no interior. Se calhar as pessoas que estão noutras zonas com mais ofertas não seriam assim. E eu sinto que, como temos ali tanto nós como as pessoas, também não é só para nós, não é só para nós empresa, que é difícil gerir no interior. As pessoas também é difícil para elas estar no interior, porque a deslocação é muito maior, a oferta é muito reduzida, e por um lado é bom porque a oferta é reduzida e nós ganhamos um bocadinho com isto, mas é mau por outro lado porque queríamos poder chegar mais rápido às coisas, sabes? E o facto de estares no interior, para além das políticas do interior que também são complicadas, é difícil porque nós queríamos chegar um bocadinho mais rápido e mais facilmente aos sítios e às coisas e às pessoas, mas não é todo mau, pronto, não é todo mau, é difícil, mas não é mau. Sim, o facto de estarmos também no interior também nos traz as pessoas fecharem-se um bocadinho, não é? As pessoas do interior são um pouco mais fechadas, eu sinto isso. Eu própria sou muito mais fechada se calhar de uma pessoa que está mais no meio de uma cidade, ou eu sinto que é um bocadinho assim. Mas sabes que é giro porque depois chegamos ao nosso evento do ano, que é a nossa ceia de Natal, e as pessoas transformam-se completamente. E é super giro porque não estão ali sentadas só a mexer os talheres, sabes? Estão sentadas a divertir-se, riem connosco, quando damos conta já estamos sentados uns nas mesas dos outros. E é giro porque realmente são pessoas do interior, mas que se divertem à brava quando têm essa possibilidade, e a empresa também lhes dá essa possibilidade, e fazemos isso em conjunto, e é super giro porque as pessoas parece que se revelam, sabes? É mesmo engraçado porque as pessoas divertem-se mesmo muito, sabes? E é bonito por isso. É a festa do ano. É realmente a festa do ano, como algumas pessoas da empresa dizem que isto não devia ser uma vez por ano, mas eu acho que sendo uma vez por ano as pessoas aproveitam mais, claro. Não é? Porque depois já seria a obrigação de estar ali. E então assim, como só é esta vez, assim, estamos a falar, nós fazemos algumas temáticas na empresa, mas este dia é efetivamente o grande dia do ano. Eu ouço muita gente antes do Natal a perguntar, então o que é que vai haver este ano? Sim. Já com curiosidade, o que é que lá vai aparecer? As surpresas é incrível. As pessoas habituaram-se às surpresas, acreditas? E depois do jantar, há sempre aquelas, então quando é que sai o vídeo? Então quando é que sai o vídeo? Isso, é muito giro. E as pessoas adoram. E depois é verdade que durante uma semanita, também não é muito mais do que isso, mas durante uma semana toda a gente está a falar daquilo dentro da empresa. É bom para quem foi, mas é mau para quem não foi. Exatamente. Porque fica ali um bocadinho ruído, porque achava que devia ter ido, ou não, ou acabam por decidir que não devem ir e está tudo bem, para nós está tudo bem, não é uma obrigação. Agora o que é certo é que as pessoas cada vez aderem mais e percebem que o nosso jantar da empresa não é uma obrigação, é o jantar da empresa. Eu lembro que no primeiro jantar que fizemos, no final dissemos vai ser difícil superar para o ano. Ou manter até. E não para. É verdade, é verdade.
Projetos para o futuro. Sei que, e podes explicar que saíste da parte da direção dos recursos humanos e passaste somente para a administração, já estavas na administração e continuas. O porquê dessa mudança e quais são os planos para o futuro? Olha, os planos são muito grandes, como tu imaginas e sabes também um pouco, embora que não podemos falar ainda muito disto porque ainda é tudo muito, muito precoce, mas é necessário o apoio ao Diogo. Neste caso, a parte do apenas estar na administração é mesmo para isso, porque o Diogo vai precisar de mais tempo e para isso eu não posso estar envolvida diretamente na dinâmica, digamos assim. Embora que eu nunca vou conseguir sair porque os recursos humanos não estão cá dentro, sabes? É difícil depois contornar e dizer assim, agora pego em ti, ficas aqui e eu vou começar aqui uma coisa nova. Não é assim, não acontece. Estou plenamente tranquila que vai correr bem, tenho uma equipa incrível. Todas as equipas daquela empresa são boas. Eu sou suspeita, vou falar da minha, não é? E a minha realmente é muito dinâmica, que acho que é o que a empresa precisa, é de pessoas dinâmicas. E estou tranquila porque não sinto que vou embora e que vai ficar ali uma nuvem negra. Não vai acontecer isso porque eu acho que vai ficar garantido. Mas é importante agora passar à parte apenas só da administração para apoio ao Diogo em primeiro lugar, porque ele vai precisar desse apoio, como é lógico, sozinho não é fácil para ele levar tudo às costas. Mas também, ao mesmo tempo, tentarmos evoluir, sabes? E se eu estiver restrita só àquilo e àquilo mesmo, eu não vou conseguir evoluir, não é? Como é lógico. Para já quero que as minhas pessoas também evoluam. E para elas evoluírem eu também tenho que lhes dar essa margem, não é? E é importante também estar do lado de fora e não estar por defeito a tratar as coisas, porque eu sei que se for eu a tratá-las vão indo, não é? E eu tenho que dar essa margem às outras pessoas. Mas é importante cada vez mais olharmos por estarmos neutros, sabes? Sermos neutros, embora que vou continuar a acompanhar as minhas equipas, seja ela dos recursos humanos como da qualidade, também está comigo. Vou continuar a estar ali e a fazer o papel que tenho feito até hoje. Não vou para Marte, como dizia a outra. Não me vou embora, não vou emigrar, mas queria que as pessoas lá dentro também tivessem a vontade de crescer, sabes? E acho que se eu sair, acho que vai ser melhor para eles. E agora as frentes vão ser muitas, não é? E bem grandes, os desafios vão ser grandes, por isso tem que se arregaçar as mangas. Exatamente. Joana, obrigadinho pela conversa. Obrigada eu. Não sei se respondi. Foi difícil? Não é muito fácil. Eu acho que nós estamos aqui Podemos nos habituar e começar a fazer com mais regularidade. A ver, olha, esperemos que sim, para esses projetos novos que possamos estar aqui e falar sobre eles, porque ela vai para a administração, mas também leva uma carga de ideias atrás. Eu agora vou fazer uma coisa, que é, a conversa é muito bonita, ou a conversa do Diogo é muito bonita, mas eu agora vou meter aqui os dois e vou fazer umas perguntas a ver se a coisa descamba ou não. Não vai descambar, tenho a certeza absoluta. Vais-te rir mais do que vai descambar, por isso está tudo bem. Vamos lá, que depois para o futuro temos coisas boas para vir. Obrigado. Obrigada eu. Um beijinho.